E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? O que vocês estão achando, hein? Estamos falando só de alíquotas, está chovendo alíquotas para vocês gravar. No vídeo anterior a gente viu do segurado especial, não é isso? 1,2, 0,1. Tá, então ó, a gente já passou. Estamos falando só de trabalhadores, tá? Então a gente já passou de contribuinte individual, passamos pelo facultativo primeiro, não foi isso? Contribuinte individual, segurado especial, e hoje vai ser no atacado, vai ser 3 de uma vez só. Na nossa hashtag 43, vamos falar da contribuição do empregado, do doméstico e do avulso. Que isso, professor? Ficou doido todo mundo de uma vez? Sim, porque é a mesma tabela que a gente vai usar para os três. Tá? A gente vai começar a brincar com o sistema progressivo de alíquotas. Tá? A gente vai ver que danada é isso, que foi o sistema introduzido pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Então foi uma regra trazida de 2019 que vem sendo aplicada até os dias de hoje. Tá? Então a aplicação aqui, já aguardem, a aplicação, a mesma alíquota que vai valer, a mesma regra de alíquotas que vai valer para o empregado, vai valer para o doméstico e vai valer para o avulso, tá bom? Como a gente sempre faz, rápida revisão dos segurados, tá? Então, uma pincelada bem rápida ali. Se está com dúvida ainda em relação aos enquadramentos, vai lá nos vídeos anteriores. É lá então tão distante, é lá atrás que a gente viu essa aula, né? Então vamos começar pelos empregados. Ó. Base legal, artigo 11, inciso 1 da Lei 8.213. Característica é aquele que tem como principal característica ser detentor de vínculo empregatício, tá? Inscrição pelo preenchimento do documento que o habilite ao exercício de atividade formalizado pelo contrato de trabalho. Então, basicamente, a gente tem uma formalização ali, um documento, né, chamado contrato de trabalho. Aí lá vai estar as regrinhas, horário de trabalho, horário de descanso, o que a pessoa vai fazer, tá todas as regrinhas lá. E também vai ter a inscrição na CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, tá? Seja ela física ou eletrônica, a gente agora tem a instituição da CTPS eletrônica, então também já não é tão aquela coisa só do papel, tá? Mas o empregado ele tem dessa característica, a anotação na CTPS e a formalização do contrato de trabalho. E aí ele vem elencando aqui, a gente já viu isso também na aula de empregados, não é isso? Aí ele vem puxando aqui a lista, ó. É aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado, que a gente já viu que pode ser diretor empregado ou diretor não empregado. Eu chamo esse aqui de CLT padrão, né? É aquele que preenche os requisitos da relação de emprego, mas sem nenhuma novidade, sem nada diferente. B, aquele que é contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoa regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviço a outras empresas. É o trabalhador temporário, também não vamos perder muito tempo isso aqui. Ele vem puxando aqui a lista, né? A gente lembra que a lista do contribuinte individual e a lista do empregado é uma lista um pouco grande, tá? Ela requer bastante atenção e bastante leitura. Tá? O brasileiro ou estrangeiro domiciliado contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal, eu já dei essa palavrinha-chave aqui, né, para você saber se é empregado ou não, apareceu a palavra sucursal. Falei lá, deu um macetinho lá atrás, não vou ficar repetindo muito não. Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira, ou a algo subordinado a ela, ou a membro dessa missão, excluído não brasileiro sem permanente, aquele amparado lá pela previdência do país respectivo da diplomacia. Não tem muito novo, não. O brasileiro que trabalha para a União no exterior, em um organismo oficial brasileiro ou internacional do qual o Brasil seja meio efetivo, lá ainda que lá domiciliado contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente no país do domicílio. Aí ele continua. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja o Brasil tem aí o controle societário, né, que foi o macete que eu dei para vocês. Os comissionados, a gente já falou aqui também dos comissionados, que é aquele que estão lá na administração pública, mas não prestaram concurso, alguém indicou, então está lá por indicação, ele nunca vai ter estabilidade. Tá? O exercente de mandato eletivo federal, estadual, municipal, falamos disso aqui também, dos políticos que não estejam vinculados a regime próprio, que não estejam vinculados a regime especial, tá? E o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência. Então, uma rápida explanação aqui dos empregados. Tá? Pulando para o doméstico, pessoal. A base legal, artigo 11, inciso 2 também. Característica é aquele que presta serviço de natureza contínua,
a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. A inscrição vai se dar pela apresentação de documento que comprove a existência de contrato de trabalho, e aí aqui já está as características do doméstico. Não vou pincelar de novo, que a gente já viu lá atrás, tá? Já até marquei ela aqui, ó, natureza contínua, no âmbito residencial, a gente falou dessa questão que não é necessariamente dentro da casa, dentro da residência, não é isso? E atividade que não vai dar lucro para o empregador, tá? O empregador, pessoa física, porque o empregado doméstico ele presta serviço para pessoa física. Então ele não vai trazer lucro, ele vai trazer, vamos dizer assim, conforto, qualidade de vida, tá? E aí a gente avança para o trabalhador avulso, que é o nosso último elemento do dia de hoje, tá? Então o artigo 9º, inciso 6 do decreto, característica é aquele que sindicalizado ou não presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício. Com a intermediação obrigatória, a gente já viu que ele tem um elo de ligação, então o grande macete do trabalhador avulso é que tem que estar lá, dizendo que tem uma intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, o nosso órgão, para o trabalhador portuário ou do sindicato da categoria profissional para as demais atividades. A gente viu lá atrás esse macetinho, né, da intermediação obrigatória para poder a gente linkar como avulso. Inscrição pelo cadastramento e registro no sindicato ou órgão gestor de mão de obra. Mesma coisa. Ou, se ele for portuário, ele vai estar no órgão, se ele não for portuário, ele vai estar no sindicato. Tá? E aí ele vai puxar lá a lista que a gente viu lá atrás também, uma lista gigantesca desse tipo de segurado. Tá? Então, como trabalhador avulso, aquele que sindicalizado ou não, não é obrigado a sindicalização, a gente também falou disso, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas ou equiparados, sem vínculo empregatício. Sem vínculo empregatício. Quem tem vínculo empregatício é outro tipo de segurado, não é isso? Já falou dele aqui hoje. Com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, no termo do disposto da Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, ou do sindicato da categoria, assim considerados. Aí aqui ele vai puxar a relação lá, né? Que a gente estudou, né? Prático, capatásia, ensacador. A gente viu lá uma lista gigantesca, amarrador de embarcação. Não vou colocar aqui de novo. Tá em dúvida? Esqueceu? Volta lá e assiste lá o videozinho, lá, 10 minutinhos o vídeo, bem tranquilo. Tá bom, pessoal? E aí ele vai puxar agora o que interessa pra gente, que são o quê? As alíquotas, pessoal. Então essa vai ser a regra. A gente vai se utilizar do sistema progressivo de alíquotas. A partir do próximo vídeo a gente vai ver exemplos e vai ver como a gente vai aplicar isso daqui, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada de como vai ser essa aplicação. Então vamos dizer que isso aqui são faixas, pessoal. São faixas. Vamos dizer que são faixas. Então a primeira faixa de contribuição até R$ 1.518, 7,5%. Quando a remuneração do trabalhador ultrapassar essa faixa, aí a gente vai pegar o remanescente e vai aplicar na faixa respectiva, 9. Se ultrapassar esse valor, a gente vai para a faixa próxima, 12, até chegar na última faixa que termina aqui, ó, no teto do INSS, porque ninguém contribui acima do teto, porque não vai receber benefício acima desse valor. Não foi isso? Então vai terminar aqui com a alíquota de 14. Como é que isso aqui vai funcionar? No próximo vídeo eu vou trazer os exemplos para vocês. A gente vai pegar uns 3 vídeos aí de exemplo para que não haja nenhuma dúvida, tá? Por que o sistema é progressivo de alíquotas? Eu só passo para a faixa seguinte se o valor ultrapassar o limite que está aqui, tá? Fique tranquilo que na próxima aula vou deixar isso aí bem claro para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, ó. A partir de agora, vamos ver na prática como é que vai funcionar, tá bom? Curte, se inscreve e compartilha, tá bom? Até o próximo vídeo.